Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sem Nortecast, o podcast de arquitetura e urbanismo da UniGoiás. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Vitor, faça as apresentações. Oi, pessoal, criei aqui um textinho, a autora do nosso convidado de hoje, e eu vou ler aqui para vocês. O que acontece quando a arquitetura deixa de ser só estética e passa a ser atitude, propósito e impacto real? Nosso convidado de hoje provoca exatamente essa reflexão. Heitor Arraes é arquiteto urbanista, empreendedor social e criador de projetos que unem espaço, afeto e transformação. À frente do Estúdio Palha e do Palha Social, ele defende uma arquitetura mais humana, acessível e conectada com a vida cotidiana. Nas redes, Heitor vai além das obras, fala sobre processos, valores, espiritualidade e papel social do arquiteto no mundo de hoje. Uma conversa para quem acredita que projetar também é um ato político e humano. Seja muito bem-vindo, Heitor, ao nosso podcast hoje. Obrigado. Que isso, Heitor? Foi quase uma declaração para você. Fiquei emocionado. Hoje nosso arquiteto, né? Nosso convidado muito especial. E hoje vai ser um episódio incrível. Vamos lá. Pois é, Heitor. A gente tava batendo um papo aqui antes. O podcast, o Sem Nortecast, é realmente um bate-papo. Não é sentido de entrevista, de ser algo muito formal. É realmente pra gente poder conversar sobre arquitetura, sobre o que você faz, poder te apresentar para as pessoas, né? E trazer para os alunos hoje lá da UniGoiás que você já foi aluno. Então, assim, você já passou nessa etapa da faculdade, que às vezes você fica muito preso ao que eu vou fazer, por onde eu vou seguir. Trazer uma nova visão do que pode fazer, do que a arquitetura tem muitos ramos, né? E como que a gente pode seguir em relação a isso. Mas aí, conta um pouquinho de você, se apresente. Exatamente. Vamos lá então. Eu sou o resultado de um pai e de uma mãe que eles estiveram muito ativos na parte social, né? E a minha formação, não diferentemente, desde criança eu fui criado com esse olhar para o bem comum, né? Então, naturalmente fui para a escola, fui me formando, e quando eu cheguei na universidade eu cheguei com esse olhar da área social. E procurei sempre dentro da arquitetura quais eram os caminhos que a arquitetura trazia, né? O que a arquitetura poderia me servir enquanto ferramenta para que a gente pudesse gerar um resultado social, um resultado de um bem comum para todos, né? Então, acho que um resumo assim, do meu olhar de vida seria esse. E a arquitetura, ela chega de uma forma muito tranquila na minha vida. Eu nunca sonhei em ser arquiteto, né? Igual muitos arquitetos sonham. Sonhei em ser arquiteto, eu sabia desenhar desde pequeno e tal, não tive isso. Eu resolvi, nos últimos dias do terceiro ano, assim, eu vi um amigo meu comentando que ele ia fazer arquitetura, eu falei, legal, não tinha pensado nesse curso. E aí fui, prestei, passei. Por qual faculdade que você fez? Pela UEG. UEG? UEG, entrei na UEG em 2004. Lá em Anápolis, se eu não me engano foi a 5ª turma da UEG, e daí começou tudo assim, eu comecei a descobrir o que era arquitetura, porque até então eu entrei num curso que eu não tinha conhecimento, né? E aí eu me encantei, porque eu percebi que a arquitetura era muito mais do que simplesmente desenhar, né? As pessoas, elas comentam, falam, você sabe desenhar, né? Sim. Acho que é o mais escuta, né, antes de entrar no curso. Exato. Você tem que ser artista, você tem que ter um dom, né? Então eu descobri que a arquitetura não precisa de ter nada disso, que dentro do curso a gente aprende essas questões que são técnicas, né? Mas a arquitetura, ela me abriu o olhar para uma questão social, né? Então, primeiro, quando eu descobri que a arquitetura era ciências sociais aplicadas, eu falei, cara, tá aí, eu acho que era muito, muito isso que eu procurava. E as reflexões que a arquitetura, que os espaços nos trazem, o entendimento que a gente precisa de ter das pessoas, né, da psicologia humana, das necessidades básicas humanas, tudo isso eu fui me encantando durante a universidade e fui aprendendo, né, que a arquitetura era muito mais do que simplesmente tijolos e paredes, né? Então, minha trajetória passou por isso. Quando eu formei, eu fiz um TCC na área de habitação social, e quando eu saio da faculdade eu saio querendo trabalhar nessa área, mas na época não tinha nada assim. Em 2009 arquitetura social era basicamente Minha Casa Minha Vida, né? Então, que era feito por construtores, enfim, e era isso basicamente. E aí por 8 anos eu tive esse escritório com o Ogawa,
foi meu sócio, a gente teve a Leon Arraes, Arquitetura. A gente atuou no mercado de alto, médio padrão, muito na área residencial, mas a gente fez um monte de coisas, assim. Eu brinco que a gente fez quase tudo que a gente sonhava, a gente fez. E depois de 8 anos, a gente sentou e conversou e falou, cara, acho que agora tá na hora da gente seguir os nossos caminhos separados. Nós somos primos, né? Então, assim... Vamos parar de separar o pote. Vamos cada um ganhar dinheiro no bolso separadinho. Tipo isso. Mas esse ponto é um ponto interessante de separar o pote, porque é aquele ponto que você estava falando, de quando a gente sai da universidade, a gente não sabe empreender. Numa carreira que sempre cobra isso da gente, né? Se a gente quer abrir um escritório, você tem que ser primeiro empreendedor antes de ser arquiteto. Com certeza. E foi nesse ponto, durante 8 anos a gente fez muita arquitetura legal, a gente fez muitos eventos grandes, assim, então a gente fez Bananada, a gente fez EARC, que era um encontro de arquitetura nacional aqui em Goiás que tinha. A gente fez publicação na AU, fizemos publicação em várias outras revistas, mas a gente nunca ganhou dinheiro. Fala assim, cara, a gente ganhou dinheiro para viver, assim, né? A gente sempre vivia aqueles perrengues que 80% dos escritórios de arquitetura vivem, né? Com certeza. E até hoje em dia, né, isso é muito difundido na arquitetura, que a arquitetura é mais um item de luxo, de alto padrão. Eu acho que quando você realmente traz, né, essa essência de desenvolvimento sustentável, de, né, valorizar aquelas pessoas, eu acho isso muito incrível. Sim. Você comentou, antes da gente poder seguir para essa parte do seu escritório, algumas coisas que você fez, inclusive eu quero conversar um pouco sobre evento, você falou que fez alguns, né? Inclusive Bananada vai voltar, agora tinha saído, né? Agora Rafa vai voltar muito a fazer. E você comentou que você fazia faculdade na UEG. Eu tenho alguns amigos que fazem faculdade na UEG, inclusive conheço algumas pessoas que fazem arquitetura. Você morava aqui em Goiânia e ia para lá todo dia, você começou a morar lá em Anápolis, como que foi essa etapa estudantil? Não, eu escolhi morar em Goiânia mesmo, e aí era uma jornada, assim, né? Com certeza. Porque a gente gastava em torno de 2 horas de ônibus, então durante a faculdade era o horário que eu dormia. Às vezes eu fazia trabalho pro pessoal da agronomia, da engenharia civil, né? E aí eu fazia meus trabalhos até meia-noite, da meia-noite às 4 da manhã eu fazia o dos meninos. E aí eu falava, meu horário de dormir é das 4, que o ônibus me pegava 4h30, né? Aí eu entrava 4h30 no ônibus pra estar lá 7 horas lá na faculdade, e eu falava, o meu horário de dormir é esse. Ai, Vida doida, real. assim, de E é estudante de difícil. arquitetura, né? Não, e quando você faz, por exemplo, são duas coisas, era uma faculdade praticamente quase integral, junto da ida e vinda, né, pra Goiânia. Então você fica... Sua vida durante aqueles 5 anos foi realmente focado na faculdade, né? Focado no estudo. Foi focado na faculdade, não tinha como, né? A gente falava que a UEG era uma família, assim, porque a gente passava o dia inteiro lá. Porque às vezes tinha aula de manhã, tinha aula à tarde, então o período não dá para vir embora e ter aula à tarde. Então ficava o dia todo. Isso eu vi que isso foi um ponto muito legal que eu achei, porque a convivência da nossa turma, com os outros cursos da universidade, isso foi muito bacana, assim, porque era uma convivência muito intensa. Então, quando a gente formou, todos nós viramos amigos, assim, de vida, né? Então, passava os perrengues juntos. Você ficava mais junto com eles do que com sua própria família. Sim. Minha mãe me via, assim, 2 vezes na semana, porque geralmente chegava 7 da noite, 6h30, 7 da noite. Aí ia fazer os trabalhos, saía de madrugada, todo mundo dormindo, então assim, eles não viam. Não, e sábado e domingo ele tem que fazer trabalho que tá atrasado. Às vezes nem vê. E sair, né? Tem que aproveitar a vida um pouquinho. Assim, eu nunca fui muito sair, então eu realmente dediquei a minha vida, eu era bem nerd, assim, pra falar a verdade. Deu resultado, hein? Rafa que gosta. Porque eu nunca gostei de balada, dessas coisas, mas enfim, foi dedicação, 5 anos de dedicação, assim, exclusiva para a universidade. Dentro daquela temática. E aí dá aquele susto, né? Quando você sai, você fala, cara, formei. E agora? A minha rotina acabou agora, eu não vou para a universidade mais. O que eu vou fazer da vida, né? Então... Quando você formou, você já entrou no estágio? Eu entrei no estágio antes de formar. Entrei no estágio até bem tarde, assim, entrei no 8º período. Aí eu estagiei, quando eu formei, eu fui contratado. Aí eu trabalhei mais uns 3 meses na empresa, no escritório, que era a MAC na época, hoje é Unity, do Andrei Machado, que eu considero como sendo um mestre, assim, da arquitetura. Trabalhei com Balbino também,
que foi outro professor maravilhoso, assim, cara muito bacana, com conhecimento enorme, assim, trabalhou com Lelé, trabalhou no Grupo 4, enfim. E ele era um cara, assim, que eu perguntava uma coisa para ele, teve um dia eu estava no escritório e falei, Balbino, como é que é esse vidro aqui? Aí ele parava, assim, ele é todo tranquilão, né? Ele parou assim, peraí. Foi lá, levantou na estante, pegou um livro de vidro, ficou uns 40 minutos me explicando assim, todos os tipos de vidro que tinha, assim, tá? Então, foram 2 estágios, assim, que foram curtos, já foi no final da faculdade, não tive muita diversidade de estágio, mas que me ensinou muito. O Andrei Machado, na área de empreendedorismo, o cara é um mestre, assim, eu aprendi muito com ele, vendo a maneira como ele trabalhava, a maneira como ele enxergava a arquitetura como negócio mesmo, então foi muito rico. E aí eu formei, fiquei mais um tempinho lá com o Andrei, depois eu fui para a construtora, eu trabalhei na Merzian durante uns 3 meses também, na área de gestão de projetos. E aí assim que eu saí da Merzian, eu já abri o escritório com o Ogawa. E eu acredito assim que essa bagagem que você trouxe desses escritórios foi muito importante até mesmo para você poder precificar o seu serviço, precificar a questão de tempo. Então, assim, quanto tempo que eu vou demorar para fazer esse serviço, qual que vai ser o tempo em relação a isso. Então, assim, é um ponto essencial, né? Mas o que acontece? Eu acho que a gente ainda tem essa questão dentro dos estágios hoje, né? E é uma coisa que, quando eu abri o meu escritório, era uma coisa que eu dava muita importância. Porque quando a gente entra no estágio, a gente, enquanto aluno, a gente entra com uma cabeça muito de fazer arquitetura, de querer projetar, de querer ver o projeto ali surgir e materializar aquela ideia. E na minha época não foi diferente. Então, como eu tinha muito essa cabeça de fazer repertório dentro da arquitetura, a gente acaba não buscando muito informação sobre essa área de empreendedorismo, né? Então, quando eu saí para abrir o meu escritório, eu não tinha bagagem ainda. Eu abri, já tinha 1 ano e pouquinho de formado, quase 2 anos. Não tinha essa bagagem nenhuma. E eu falo que durante 8 anos também eu fiquei sem saber o que é empreender, assim, sabe? Fiquei muito batendo cabeça, a gente muito ligado à questão da arquitetura, muito ligado à questão de entregar aquela coisa perfeita, aquele perfeccionismo de arquiteto e tal, e a gente meio que esquecia um pouco o negócio. Como que o negócio vai parar de pé e tal. Quando eu abri a Palha Social, que aí eu fui entender o que era um negócio social, como que o negócio social funciona, fui fazer curso nessa área que eu comecei a entender o que é empreender. Que eu comecei a entender, falar como que a gente faz um negócio parar de pé, quais são os indicadores, e aí eu falo que eu comecei a ser empreendedor nessa época, claro, com toda a bagagem que eu tinha vivido ali, os 8 anos de escritório de arquitetura, porque aprendi muito também a empreender nessa época. Mas eu considero assim que eu me tornei um empreendedor assim que eu abri a Palha Social, tá? Então eu era arquiteto. E foi muito interessante que nos meus primeiros anos de estágio com o Andrei, eu conversando com ele, falando, Andrei, como é que você começou a pegar os primeiros clientes, né? Eu perguntei para ele e a gente entrou nesse papo. E aí eu falei para ele que eu tinha vontade de abrir escritório de arquitetura e tal. Aí ele falou, cara, você vai ter que fazer uma escolha na sua vida. Aí eu falei, qual? Você tem que escolher, ou você quer ser arquiteto ou você quer ser empreendedor. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Puxado. Aí, muitos anos, 8 anos depois, 9 anos depois, que eu estou entendendo isso, né? Porque realmente, assim, ser empreendedor, você tem que ter uma visão muito estratégica do negócio, você tem que captar cliente, você tem que gerir esse cliente, você tem que gerir o negócio, a parte financeira, contábil. Enfim, você não vai conseguir mais ficar na prancheta ali ou no computador. Não te sobra tempo, não adianta. Não sobra, né? A parte de criação, que é uma parte demorada, você não acha mais tempo para fazer isso. Então, você começa a delegar, você começa a passar para as pessoas aquilo que é a sua visão do negócio e onde você quer chegar, né? Então, você começa a trabalhar muito mais com perfil de pessoas, com criação de equipes, com alinhamento de equipes, né, para que você consiga fazer com que as pessoas peguem o que está dentro de você, dentro do seu pensamento, dentro daquilo que você acha que é o legal para o seu escritório e materialize aquilo em trabalho, né? Sua equipe tem que estar em sintonia com você, porque senão ela traz algo que é dela, mas não é algo que você quer representar como sua empresa, né? Exato.
Exatamente. E essa visão aí é uma visão assim que eu gosto sempre de falar. A faculdade de arquitetura, ela prepara a gente para isso, para trabalhar em equipe. Sim. Só que quando a gente está na universidade, a gente não percebe isso. Então a gente passa o curso inteiro trabalhando em grupo, discutindo em grupo, tendo uma visão em grupo. E quando a gente sai para o mercado de trabalho, a gente parece que esquece tudo isso. Parece que a gente esqueceu que a gente foi formado para trabalhar em equipe. E eu vejo hoje uma das grandes virtudes que a universidade colocou em mim, assim, depois que eu formei, foi ter essa visão coletiva. Porque quando a gente forma um escritório, que você tem uma equipe que trabalha para você, é um time. É um time como um time de futebol, um time de basquete. Se a coisa não está tudo sincronizado, se cada um não entende a função, a posição que está ali dentro da empresa, os resultados que precisam gerar em conjunto ali, esse time fica desbalanceado. Ele nunca consegue gerar o resultado que o diretor da empresa precisa. Né? E gera muitos desgastes, enfim, gera uma série de questões hoje que todas as empresas hoje que não conseguem enxergar, que não conseguem alinhar esses conceitos, elas têm muita dificuldade de manter o negócio em pé. Né? E eu acho que hoje em dia as universidades, né, faculdades, estão cada vez mais preocupadas com isso também, né? Que a gente consegue ver que nos últimos períodos a faculdade tem algumas matérias, né, que vão te preparando para o mercado de trabalho. Mesmo, né, esses trabalhos em grupo, a gente tem matérias, né, que ajudam. Mesmo que a gente aprenda mais na prática, né, no estágio, onde que a gente desenvolve mais isso. Acho que a faculdade está cada vez mais tentando trazer essa prática para o mercado de trabalho. E eu queria te perguntar, né, durante esses 5 anos de curso, onde que surgiu essa sua vontade de criar projetos sociais, de casas? Onde veio essa vontade de partir para esse ramo da arquitetura? Você comentou que sua família, né, tinha muita ligação em relação aos projetos sociais. Mas assim, a arquitetura, a gente sabe que a própria faculdade guia a gente para um lado muito convencional, né? Sim. Então, onde foi que essa chavinha virou verdadeiramente? A UEG, ela sempre teve uma pegada muito social. Os professores todos, assim, a gente sempre discutia muito a questão social dentro da universidade. Mas nasce justamente dessa questão do meu pai e da minha mãe, assim, né? Que me deram esse olhar social. Então, quando eu fazia faculdade, eles tinham um projeto na periferia de Aparecida de Goiânia, e a gente sempre fazia trabalhos sociais lá. E aí eu convivia com os problemas sociais da periferia, convivi desde muito cedo, assim. Mãe solo que deixava os filhos em casa para poder ir trabalhar, e aí na época da chuva, aquele tanto de goteira, e a casa mofava. Então, nesses trabalhos sociais chegavam muitas demandas dessas. E aí, a partir dessas demandas, aos finais de semana, como eu estava com formação em arquitetura, eu naturalmente fui olhando para esse lado e fui falando, cara, eu preciso de fazer alguma coisa para resolver essa questão. E aí, a partir disso, a gente começa a fazer mutirões de reformas lá no setor Madre Germana, em Aparecida de Goiânia, onde a gente reunia final de semana. Então, a pessoa falava lá, eu estou precisando de trocar o telhado da minha casa, está cheio de goteira. Então, no meio da semana, a gente pedia doação para as pessoas. E no final de semana, reunia o pessoal da comunidade mesmo, ia para a casa dela e ajudava a pessoa. Isso quando você ainda era um estudante? Isso quando eu era estudante ainda. Isso era estudante de arquitetura ainda. Aí já foi começando a surgir a ideia do palio social, ou o palio social vem mais para frente? Não, o palio social ele nasce na pandemia. Ele nasce na minha transição entre escritório de arquitetura tradicional e a palha social. A palha social ela nasce na pandemia, que aí foi onde eu conheci o Ronan, assim, um cara extraordinário, Ronan, muito amigo, tem um carinho muito, muito especial por ele, assim. E aí eu levei essa ideia para dentro da universidade, junto com o Ronan, e os alunos compraram a ideia. Então a gente fez um teste na época. Falei, cara, eu estou disponível a abrir o escritório para quem quiser conhecer sobre arquitetura, para quem quiser conhecer sobre projeto de arquitetura. E a gente tem um projeto lá no Madre Germana que tem uma senhora que ela tinha se despejado na época da pandemia. Quem topa a gente construir uma casa para ela do zero e a gente vai aprendendo juntos, assim. E aí, aluno, né? Aluno topa tudo. Universidade maravilhosa por isso.
E aí o pessoal falou, não, eu topo, vamos sim. Eu falei, não, então todo sábado a gente vai para lá, para o setor, e eu e o Ronan, a gente vai ensinando para vocês como construir uma casa do zero. E o custo disso, por exemplo, material, esse tipo de coisa? Tudo doação. Tudo doação? Tudo doação. Aí no meio da semana a gente fazia o mesmo processo, assim. No meio da semana a gente pedia as doações com o grupo, mandava no grupo lá e cada um ia conseguindo alguma coisinha ou outra e tal. E o pessoal mandava as doações e a gente construía com o que tinha naquele final de semana, né? Então, Ecofaber, por exemplo, doou todos os tijolos da casa. Muitas pessoas físicas, assim, que participavam do mutirão, os próprios alunos colocavam dinheiro lá, levavam material, ficou sabendo de uma demolição que teve, conseguiu uma pia, conseguiu um vaso e foi construindo. E aí eu comecei a perceber o valor social, assim, que a união tem, né? Quando a gente quer construir alguma coisa, quando a gente quer materializar alguma coisa, se a gente se une, se a gente se coordena em atividades, as coisas acontecem. Então a gente gastou 3 anos construindo essa casa, fez todos os projetos, estrutural, complementar, tudo. E aí foi desde a fundação. Como que faz uma forma? Os meninos iam fazer a forma lá no lugar. Aí como que desinformava. Aí foi subindo. As alvenarias, como que trabalha com tijolo ecológico, como é que modula ele, a parte hidráulica, elétrica. Então era uma casinha muito pequenininha. Ela era sala, cozinha emendada, um quarto e um banheiro. Mas foi suporte, assim, durante 3 anos de aprendizado. Então, naquele período, quem participou, saiu da universidade sabendo como é que constrói uma casa da fundação até a cobertura, assim, né? Eu mesmo participaria. Eu também. Com certeza. E eu acho que Eu o gosto projeto muito. também, além de você aprender, né? Você conecta com a parte de arquitetura que não tem muito na faculdade, né? Que é essa parte de criar para pessoas que realmente precisam, né? Para a senhoria que você explicou. Eu acho que esse ensinamento, a gente até teve, né? O EMAL, esse começo do ano, que a gente fez um projeto parecido, um pouco menor, né? Na questão de construção, que a gente tentou, né? Revitalizar um lugar. E eu acho que todos os alunos ali que estavam presentes sentiam essa energia, sabe? De recriar algo, começar do zero. Eu acho que essa energia é muito bacana e até incentiva, né? Cada vez mais a nossa profissão. É porque, assim, pra gente como aluno, por exemplo, lá tinham mais de 100 pessoas. Tinha bastante. Tinha cerca de 100 a 200 pessoas. Pra gente foi uma tarde. Foi um tempo que a gente passou, a gente tava com nossos amigos, teve muito serviço, isso é claro. Todo mundo saiu de lá cansado, sujo. Mas que pra gente aquilo ali rolou, passou e a gente seguiu, entendeu? Agora, para as pessoas que utilizavam daquele lugar, era ali próximo de Senador Canedo, ali, né, mais ou menos na região do Novo Mundo. É um espaço que eles utilizavam para poder fazer cursos gratuitos. Então, curso de cabeleireiro, curso de barbeiro. Para crianças. Tinha espaço para criança. Espaço para criança. Tipo um centro comunitário. Tipo um centro comunitário, exato. E a gente fez uma reforma simples. Então, assim, a pintura do espaço, a gente teve algumas aulas lá de como criar tijolo ecológico. Então, assim, foi muito bacana. Pra gente passou, mas para as pessoas que utilizam daquele lugar, principalmente lá, para a diretoria que não tinha verba para poder fazer isso, entendeu? Eu tenho certeza que foi muito importante. Uma curiosidade que eu tenho é, por exemplo, esse dia a gente foi lá, nós alunos que fizemos. O Palha Social, ele tem participação popular dos moradores? Hoje não. Hoje a Palha Social ela é uma empresa de impacto positivo. Então, o que a gente faz hoje? Eu trouxe esse olhar para um modelo de negócios. Tem até uma máxima assim, da Artemisia, que é uma referência para mim, que eles falam assim, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, eu fico com os dois. Então, eu acho isso super legal. Assim. Então, eu levei isso comigo. Porque o que acontece? Quando a gente analisa o nosso modelo econômico atual, a gente percebe as empresas do primeiro, segundo e terceiro setor. Então, o primeiro setor é o governo, que está preocupado com questões políticas, enfim, com questões sociais também do coletivo, mas é uma máquina muito lenta. As coisas acontecem de uma maneira muito lenta dentro do primeiro setor. E aí nasce o segundo setor, por isso ele é chamado de segundo, né? Então, com o passar dos anos, nascem as empresas particulares. O segundo setor ele é mega ágil, tudo acontece muito rápido, tudo tem que ser para ontem. Ainda mais que tempo é dinheiro, né? Exato. Só que o foco deles é o quê? É lucro. A empresa ela precisa lucrar para que ela pare de pé e que ela sobreviva, porque o mercado ele exige isso das empresas. Então, diante desses dois problemas, surge o terceiro setor. Então, o terceiro setor ele vem para sanar as questões sociais.
ele não pensa zero lucro, ele não quer lucrar, ele apenas quer ajudar as pessoas. Então, quando a gente pega esses 3 setores e a gente analisa, todos os 3 têm falhas quando a gente fala em mudança social, numa transformação da sociedade. E aí nasce o 2,5, o setor 2,5. O que é o setor 2,5? São os setores das empresas sociais, que elas olham para o lucro, porém todo o lucro, tudo que ela gera de lucro é utilizado para ela crescer e gerar mais impacto social. E aí ela se mantém em pé dessa forma, mas olha também como ponto primordial da sua atividade o impacto social. Então eu trouxe isso para dentro da arquitetura e olhei para o nosso modelo econômico, olhei para a nossa cidade, para o nosso território, para os nossos problemas sociais e falei, cara, como que uma empresa pode gerar lucro e ao mesmo tempo contribuir? Então, quando eu fui olhar, quando eu fui estudar isso, eu percebi que a gente tem um problema gigantesco no Brasil, que é o problema da habitação. Dentro do problema da habitação, a gente tem basicamente 2 problemas maiores, que é a habitação que não existe para quem não tem habitação, então a pessoa que mora de aluguel, a pessoa que mora na rua, que não tem habitação, e tem aquelas pessoas que têm habitação, porém a habitação é muito ruim, e ela adoece a pessoa, ela, enfim, deixa a pessoa depressiva, deixa a pessoa com problemas respiratórios, impede o desenvolvimento infantil. Então, quando eu olhei para esses 2 cenários, a gente foi ver os números, 28 milhões de pessoas. Então, se a gente pegar quase 10% da população das famílias do nosso país vivem nesse tipo de casa. Então, eu falei, cara, gigantesco esse problema. E é um problema da arquitetura em si. Sim. Se a gente pegar, é a arquitetura e engenharia que tem que resolver esse problema. Só que tem que ser arquitetos e engenheiros que têm uma visão política, que têm uma visão social, que têm uma visão de impacto. E aí comecei a estudar sobre negócios sociais, entender o que era um negócio social e para que eu pudesse empreender nessa área. E a partir disso nasce a Palha Social. Então, hoje a gente consegue fazer o quê? Pegar empresas que querem investir em impacto social, que precisam de números, precisam de relatórios de impacto, precisam de entender para onde que o dinheiro que ela está colocando está indo, porque o terceiro setor, a grande questão dele é a filantropia. Então, a filantropia você simplesmente doa. Doei meu dinheiro, para onde foi seu dinheiro? Não sei. O que ele gerou de impacto? Também não sei. Então, e tudo bem, assim, tem gente que se satisfaz com isso. Mas quando a gente vai para o mercado, uma empresa, ela quer investir em alguma coisa, ela quer ter alguma coisa de retorno. Então, qual que é o retorno das empresas que investem em impacto social hoje? É o próprio impacto. Então, eu falei, eu tenho que estruturar uma empresa que consegue medir esse impacto. Medir o que melhorou, aquele dinheiro melhorou. Se eu conseguir levar isso para a empresa, a gente consegue gerar valor para a empresa. Então, hoje a gente opera dessa forma. A gente faz as reformas, as empresas pagam as reformas, geralmente as reformas que elas pagam são dos próprios funcionários da empresa, que ganham até 2, 3 salários mínimos, ou seja, são as pessoas que vivem na periferia. A gente faz um retrato dessas reformas para a empresa, mostra como é que os funcionários delas estão morando, e na maioria das vezes os diretores eles ficam assustados, assim, porque eles não imaginavam que um funcionário que gera lucro para ele, que está ali todos os dias convivendo com ele, mora numa situação precária. Então, a empresa gera valor para esse funcionário dela, que gera valor para ela. Então, ela financia todas essas reformas. A gente faz a reforma e gera o relatório de impacto. Que aí, nesse relatório de impacto, consta o quê? A gente sempre compra material do comércio local. Então, é uma forma da gente tirar o dinheiro do grande centro e levar para a periferia. Fomentar a economia local. A gente procura sempre contratar a mão de obra mais próximo da obra possível. Então, a gente fala que a gente contrata a mão de obra local. Então, a gente dá uma qualidade de vida melhor para essa mão de obra. O cara que gastava 2 horas de ônibus para ir trabalhar, mais 2 para voltar, ele vai de bicicleta. E ele faz parte da comunidade. Então, deu um problema na casa da pessoa, a pessoa liga direto para ele, fala, ô vizinho, vem aqui, porque meu chuveiro aqui está com probleminha. Então, você cria uma relação comunitária ali, você fortalece esses vínculos, fortalece confiança comunitária e, ao mesmo tempo, essa mão de obra, ela leva uma vida mais tranquila. Então, o Adilton mesmo, que é um pedreiro nosso, ele fala, cara, nada paga, assim, eu poder almoçar todos os dias com a minha família, com a minha esposa. Eu não quero, vale muito. Não quero outro emprego, eu quero só esse agora. E eu tenho uma pergunta, você comentou sobre essa questão, né? Essa parte monetária, esse incentivo que as empresas dão,
eles dão totalmente de uma maneira filantrópica ou eles têm algum tipo de incentivo, por exemplo? Algumas empresas, elas são, por legislação, lei, elas são obrigadas a fazer um auxílio social ou ecológico, entendeu? Por conta do impacto que o que ela faz gera na sociedade. É totalmente filantrópico ou eles têm uma segunda intenção em relação a isso? Eu vi que o Palio ele é bem ligado, né? Às ODS, à Agenda de 2030. Sim. Nós nascemos olhando para os ODS, né? Então, assim, a nossa atuação toda, o nosso impacto, ele é sempre olhando para os ODS. Então, todos os indicadores da empresa, tudo que a gente olha para ver se a gente está crescendo e está gerando impacto, a gente olha ali para os ODS. Eu acho que isso tem a ver porque acaba que você fica mais atrativo, né, para as outras empresas, você atrai mais. Também atrai muito, mas o que é valor para as empresas hoje? Porque hoje, principalmente agora, nesses últimos anos, onde a pressão ambiental, a pressão social, ela está muito grande sobre as empresas, os próprios empresários, eles estão percebendo o quê? Que ele não consegue viver, tipo, ilhado na lucratividade dele, vendo uma comunidade, uma sociedade inteira se desfazendo. Então, isso já é uma mudança de mentalidade dos próprios empresários, né? Então, eles querem gerar transformação, eles sabem que eles geram muito valor para a comunidade, com o serviço, com o produto que eles oferecem, mas eles sabem e eles querem fazer muito mais. A grande questão é que a gente não encontra hoje muitos negócios sociais que dão suporte para essas empresas. Porque se uma empresa for abrir uma área de impacto social dentro dela, é praticamente outra empresa. Então, é muito difícil. Não é que eles não querem fazer, não é que as empresas são malzonas, assim, igual muita gente prega, né? E falar, só quer lucrar, capitalismo selvagem. Existe. Mas, assim, na grande maioria dos empresários que eu tenho conversado em Goiânia, eles não têm capacidade estrutural de manter um processo desse. Então, eles têm grana. Você fala, cara, eu tenho dinheiro. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode otimizar esse dinheiro da melhor forma possível? Então, hoje, grande parte das empresas, elas têm já um budget ali separado, como eles têm, por exemplo, para investir em marketing. Eles têm para a área social. Então, nem é doação, porque como eu sou uma empresa, eles não podem doar para mim. Mas é um investimento social. Então, o que ele faz? Ele tem aquela grana que ele vai investir na empresa dele para que a empresa dele melhore de alguma forma, para que ela tenha algum resultado interno e externo de alguma forma. Então, além disso, tem as empresas que têm certificações. Então, hoje a gente tem a certificação B, que é uma certificação na área de ESG. Então, essas empresas que têm essas certificações B, elas obrigatoriamente, para que elas continuem com a certificação, elas precisam gerar impacto social, ambiental e de governança dentro das empresas. E tem vários outros mecanismos econômicos que também facilitam que as empresas vá para esse lado. Por exemplo, hoje as empresas que têm um relatório de impacto social das atividades que elas fazem, elas conseguem, por exemplo, um financiamento no banco, numa linha de crédito que é voltado para esse tipo de empresa. Ou, às vezes, a empresa vai pegar um financiamento lá, no score do banco lá, o banco analisa. A empresa ela investe em impacto social, então ela vai lá para o topo da lista. Então, ela consegue ter acesso a esse capital na frente das outras empresas que não investem. Então, a gente percebe que está existindo uma mudança econômica no mundo, onde essas coisas elas estão meio que pressionando os empresários e as empresas a ir por esse caminho. Acaba que é uma via de mão dupla, né? Sim. Se eles melhoram a empresa, melhora o mundo. Exatamente. E eu vejo que o grande empresário hoje, que já tem uma empresa consolidada há um tempo, quando ele vê a necessidade de, às vezes, fazer algo a mais do que só o lucro em si, entendeu? Buscar alguma coisa a mais que impacte na sociedade. Hoje por exemplo, um exemplo que eu lembrei, que a Localiza pegou uma região que era uma região que não tinha valor econômico, se eu não me engano é lá em Belo Horizonte. Fez um prédio lá, que vai ser aqui, é a sede deles, é um prédio muito bacana, e que gerou todo o impacto na região. Então, valorizou os terrenos da região. Para ela foi bom, que ela comprou um terreno mais barato, conseguiu fazer a sua obra ali de uma maneira mais, economizando um pouco, né? Mas ela impactou a região de uma maneira positiva. Traz emprego, traz visão para aquela região. Então, assim, acho que toda empresa hoje, grande porte, ela busca algo um pouquinho a mais do que só o lucro em si.
Sim, com certeza. Heitor, você comentou de alguns desafios que essas empresas, elas enfrentam, né, nessa área. Você falou delas terem o dinheiro, mas às vezes não saberem como aplicar isso, eles não têm a estrutura. Quais são os outros desafios que não só as empresas, mas como o Palha Social enfrenta também no quesito de governo, no quesito financeiro, social? Quais são esses desafios que a arquitetura social ela enfrenta hoje? Bom, eu acho que assim, um dos grandes desafios que nós temos são as políticas públicas, né? Então, a gente trabalhar com política pública é uma coisa complexa, né? Existem muito interesse de muitos lados, de muitas pessoas. Então, para que uma política pública ela seja estabelecida, ela precisa de muita conversa, de muito diálogo, de muita negociação. Então, isso é um gargalo, porque eu não vou resolver 28 milhões de famílias no Brasil. Por mais que eu faça. Então, a gente está indo para 3 anos agora de atuação. Com a Palha Social, a gente fez 40 reformas. Né? Então, o que é perto de 28 milhões? Se a gente pega só o estado de Goiás, a gente está em torno de 6 mil famílias que não têm uma casa digna. Então, eu vou passar minha vida inteira trabalhando, não vou fazer 6 mil reformas. Então, obrigatoriamente, isso tem que passar por uma política pública. E a política pública ela é baseada na mentalidade de quem está nesse setor. Então, acaba que isso é um gargalo quando a gente olha para a resolução do problema. Uma outra dificuldade que nós temos é dos próprios empresários, das empresas, das pessoas compreenderem o que é um negócio social. Muitas vezes eu chego nas empresas para apresentar para eles, né? E eles falam, não, a gente já está doando para tal instituição. Aí eu tenho que explicar, não, mas não é doação, é investimento social. E aí eu vou explicar, aí o empresário fala, entendi agora. Você está me vendendo um serviço onde eu vou ter valor, a minha empresa vai gerar valor com esse serviço, tanto social quanto interno, enfim. Então, esse entendimento também, por ser um modelo de negócio novo no Brasil, né, com relação ao mercado. E a outra dificuldade é a própria mentalidade da nossa classe, de nós arquitetos compreendermos o papel social que nós temos, né, que é também um dos pilares da Palha Social. A gente levar isso para dentro das universidades, a gente comunicar sobre esse modelo, mostrando para a arquitetura que existem outras áreas de atuação. Né? Então, os escritórios populares hoje, eles estão crescendo bastante no Brasil. A gente tem uma rede aí que a gente faz parte, em torno de 160, 180 escritórios de arquitetura nesse mesmo modelo que eu trabalho, onde a gente é um modelo de negócio que funciona. Você tem demanda, você tem quem pague por isso, mas a gente não tem arquitetos que estão olhando para essa área, que querem atuar nessa área. A maioria dos arquitetos saem que quero mexer com design de interiores ou alto padrão e luxo. Que já é um mercado assim, que já está entupido de pessoas, que as pessoas, que o valor do projeto está muito baixo, que as pessoas exigem muito e todo mundo reclama, e a gente tem 28 milhões de clientes que não são atendidos, e aí os arquitetos falam que não tem mercado. Né? Mas você vê uma solução para isso? Você pensa, então, por exemplo, para incentivar os empresários a fazer esse tipo de investimento, um investimento mais social, ligado à construção, a habitat, às vezes um incentivo fiscal em relação a algo em específico? Você vê alguma solução para poder trazer? A solução é valor. É a gente ter criatividade, como qualquer empreendedor. Você ter criatividade para você gerar valor para o cliente. Acho que a primeira coisa quando a gente vai empreender, a gente precisa de entender. A gente não está vendendo um produto. A gente não está vendendo um serviço. Você está vendendo uma solução. Se aquela solução só não importa para o cliente, ele não vai comprar. Pode ser a mais bonita do mundo, pode ser a melhor solução no seu olhar do mundo. Se a pessoa não precisar daquilo, ela não vai comprar. Então, qual que é que eu olho hoje? Quando a gente olha para o mercado, primeiro você tem que olhar uma dor. Qual é a dor do mercado? Qual é a dor do cliente? Qual é a dor dessas pessoas? A dor é X. Então, daí eu vou criar um produto para atender essa dor. Então, eu aprendi muito isso com o modelo de startup. A Palha Social ela nasce como uma startup. E o modelo de startup ele é muito focado nisso. Né? Erre rápido, aprenda rápido e sane uma dor.
Então, você vai para o mercado, você olha para o mercado. Qual que é a dor? A dor é a pessoa não tem um local digno para morar. Então, beleza. Eu, como empreendedor, tenho que ter criatividade de falar como que eu vou levar um produto que alguém vai pagar por esse produto para que eu solucione essa dor, porque ela existe. Uhum. E aí é a criatividade. Então, assim, tem negócios de São Paulo, por exemplo, que já é os empresários já têm uma cabeça mais madura para o ESG, eles já entendem melhor e já entendem essa história toda. Eles vendem um produto de ESG para a empresa. Se a gente vai para Minas, vai para Recife, talvez já é outra cabeça, já é outro entendimento. Então, a gente tem que ir procurando mecanismos, tem que ir entendendo como é que funciona. No começo, eu tentei implantar um modelo de negócios que era de São Paulo. Então, eu fiz uma parceria com a Vivenda na época, a Nova Vivenda, onde eles ofereciam um crédito social para quem tinha esse negócio. Então, o que a gente fazia? A gente até na periferia vendia esse crédito para a família. A família podia parcelar em até 30 vezes no boleto, sem garantia e tal. Eu tive uma palestra na faculdade sobre isso. Eu acho que foi você e a Vivenda. Isso, foi. Foi quando eu conheci o seu trabalho. Ah, foi nessa época mesmo. Porém, esse modelo não funcionou. Por quê? Porque a Vivenda só atendia eu em Goiás. Então, ela falou, cara, eu não vou poder mais atender você, a gente está restringindo as nossas regiões. E aí eu pensei, agora ou o negócio vai fechar, ou eu vou ter que criar uma outra forma de rentabilizar isso. Eu escolhi a segunda opção, né? Como empreendedor. Enfim, aí eu fui buscar quais eram os valores, o que eu precisava de entregar para quem iria pagar esse serviço, para que ele pudesse tirar o dinheiro do bolso dele e pagar e receber um valor em troca. Porque o mercado é isso, assim, ninguém vai tirar o dinheiro do bolso de graça, sabe? Ninguém vai contratar um arquiteto, ninguém vai contratar nenhum tipo de serviço de gracinha, porque acha bonitinho. E qual conselho você deixa hoje? Porque, querendo ou não, o ESG é visto hoje muito como algo corporativo, né? De grandes empresas. Qual conselho você deixa para arquitetos que são autônomos, que estão começando agora nessa área, para implementar a empresa, o escritório deles dentro desse mundo corporativo de ESG, das ODS? Isso é vamos dizer assim, uma vertente dentro dessa área social, né, que a gente pode se inserir. Porque a gente está falando, quando a gente fala de vender de empresa para empresa, a gente está falando do B2B, né, que é um nome comercial, aí, vamos dizer. Então, quando eu estou vendendo da minha empresa para uma outra empresa, é um caminho. Mas eu posso vender direto para o cara que mora na periferia. Se eu facilitar a vida dele, se eu facilitar o crédito para ele, e ele conseguir pegar esse crédito, eu consigo ser rentabilizado e consigo oferecer o serviço que ele precisa. Então, por exemplo, hoje a gente, com o novo programa do governo aí, Minha Casa Minha Vida, eles liberaram uma linha de crédito voltada para esse tipo de reforma, né? Reforma habitacional até, se eu não me engano, até 3 mil. Então, se a pessoa sai, ela aprende a trabalhar em cima desse sistema de crédito e consegue levar esse crédito com responsabilidade, porque aí a gente está falando de um ponto muito sensível da periferia, que é o endividamento das famílias, que tem que ter um critério muito, muito claro, assim, de nós que somos arquitetos, quando vamos oferecer um financiamento para uma família dessa. Mas, enfim, a partir do momento que eu entrego isso para a família, ela gera um endividamento. Então, quais os mecanismos que a gente vai criar para essa família não se endividar e ela ficar pior do que ela estava antes? Agora ela tem um banheiro, mas ela está endividada durante 5 anos, entendeu? E aí aquilo vira uma bola de neve. Então, aí é estudar mercado, é entender o produto que você está oferecendo, é entender o cliente que você está atendendo, o que ele realmente precisa. A Vivenda fez isso e faz hoje até isso de uma forma muito responsável, assim, muito admirável. Eles levam esse crédito para a periferia e eles ensinam os arquitetos que trabalham com eles a fazer esse diagnóstico da família para que a família não se endivide. Então, assim, só financia um ambiente de cada vez, tem um valor X... a família tem que ter uma renda ali mensal, e esse acompanhamento com a família diário, né, para que ele possa ser facilitado o pagamento dele, a família não sofra com isso. Então a gente tem muitas linhas, assim, tem várias outras possibilidades que não existem e que vocês que estão saindo da universidade agora com tecnologia assim surpreendente na mão, com estudo de mercado. Então antes eu fazia estudo de mercado, eu tinha que sair conversando com as construtoras, entendendo. Hoje eu entro no chat GPT e eu coloco lá, faça um resumo para mim
das 50 empresas maiores do estado de Goiás. Ele já lista tudo ali para mim. Então, vocês têm tecnologia na mão, vocês têm facilidade na mão, vocês têm criatividade, porque aprendeu isso dentro do curso de arquitetura. Sim. Vocês têm método, porque o método que a gente usa para projetar é basicamente o mesmo método de gestão de uma empresa, que é gestão de projetos. Então, quando a gente vai projetar, a gente analisa risco, a gente analisa a tecnologia que a gente vai usar, o cronograma, o custo. Tudo isso faz parte de gestão de uma empresa. Então, a gente sai com esse ouro na mão e a gente só foca no desenho. Sim. Então, se a gente pega esse conceito de gestão de projetos da universidade e joga isso para dentro do empreendedorismo, a gente consegue usar dessas mesmas ferramentas para a gente ter criatividade, criar produto novo, inovar, levar coisas novas para o mercado. Enriquecedor, caraca. Uma das coisas assim que fez eu virar essa chave, você falou a questão da virada de chave, foi a incubação do Hub Goiás. O Hub Goiás, não sei se vocês conhecem, ali na Praça Universitária. Ele é o primeiro hub público do Centro-Oeste. Então, eu fiz um programa lá que chama NIS, que foi voltado para negócio de interesse social, onde eles fazem, nesse edital, eles fizeram toda uma formação, mostrando para a gente como estruturar um modelo de negócios, desde encontrar a dor do cliente até você levar esse produto para o mercado e escalar ele. Então, a gente tem isso aqui, ó, do nosso lado aqui. Eles têm muitos programas lá para muita gente. Está formando muitos profissionais, muitas startups estão nascendo ali, do pessoal da Federal, porque a Federal é uma das gestoras, né? A Universidade Federal é uma das gestoras do Hub. Então, os alunos da Federal estão muito ali dentro. Então, tem muitos eventos, muitas coisas que as pessoas não sabem aqui em Goiânia. Sim. E que é esse solo que precisa para que você saia para o mercado e você inove, você crie um produto novo de arquitetura. A Motá, por exemplo, nasceu lá dentro. A Motá, ela começou junto comigo no escritório, na época, mas eu levei eles para lá e falei, vocês têm que entrar aqui e fazer um programa. E eles chegaram num projeto, assim, chegaram numa dor que o cliente tinha de projetos rápidos. Então, tem gente que precisa de um projeto rápido, barato, e que não tem condição. Eles foram desenhar esse produto e vendem esse produto. Hoje eles atendem mais de 10 países no mundo. Eles fazem online os atendimentos dele. Então, assim, 2 meninos que se formaram há 2 anos, entendeu? Estão com mais de 600 projetos no portfólio. Então, por quê? Porque eles conseguiram encontrar essa dor do mercado, né? E atender esse público. Tô impressionada. E atender esse público. Eu não sei pra vocês, meninos, mas pra mim isso abriu minha cabeça. Antes da gente começar aqui o episódio, o pessoal tava comentando que eu tava meio perdida no meu tema de TCC, então, assim, isso foi muito importante. Abrir esse leque, né, da arquitetura. Então, a gente já tá caminhando para o nosso fim, infelizmente. Mas, por último, que conselho você daria para estudantes e arquitetos que querem seguir esse ramo da arquitetura social? Porque você falou que é possível, né? Então, deixa esse último recado aí para eles. Eu falo assim, que o meu sonho um dia é não existir, tipo, negócios sociais. É apenas existir negócios. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto um dia. Não que não exista arquitetura sustentável, que não exista arquitetura social, que não exista arquitetura bioclimática, que apenas exista arquitetura e que ela seja o resultado disso tudo. Então, o conselho que eu dou é a gente olhar para a arquitetura de uma forma global, sistêmica. A gente entender que o que a gente faz, ele tem um impacto sistêmico. Primeiro na localidade que a gente faz, depois como um negócio, né? Que gera renda, que movimenta a economia de uma cidade, que está interligada num país, que está interligado no mundo. Então, quando a gente passa a estudar e entender a coisa de uma forma sistêmica, então, vocês colocaram muito aí a questão dos ODS. Os ODS são isso, ele é um objetivo global, mas que a gente consegue trabalhar localmente com ele. E eu acho que a arquitetura também ela deve ser dessa forma, né? O Frampton, né? Eu nunca esqueço assim, desse texto dele, da arquitetura vernacular. Ele fala isso, a gente precisa de agir localmente para ter impacto global. O que geralmente acontece quando a gente sai da universidade, ou enfim, a maioria das pessoas hoje, elas têm um olhar muito específico e pontual, e não olha para o todo como o todo está acontecendo. Então, você não consegue entender as tendências, você não consegue entender
o porquê que as tecnologias existem, para que aquela tecnologia e qual momento que ela deve ser utilizada. E aí a gente fica perdidão, assim, né? Nessa sopa de soluções atuais que a gente tem. Então, o meu conselho é esse, assim, olhe para o mundo de uma forma sistêmica, entenda problemas locais e tente sanar essas dores locais. Esse caminho eu acho que é um caminho pertinente. Muito bom. Heitor, muito obrigada por essa conversa. Foi, assim, absurda de boa. Excelente. Eu até queria entrar em outros assuntos, mas esse assunto foi tão interessante que eu conservei o nosso tempo para poder falar sobre isso. Bacana. Foi muito bom. Então, Heitor, a gente agradece muito a sua presença aqui hoje. Eu espero que o episódio hoje, como, né, inspirou a Ana, tenha inspirado mais vocês, arquitetos, que estão assistindo, ou você que também não é arquiteto, né, que sonha em vir para esse mundo, que a arquitetura está sempre de portas abertas para qualquer um que quer entrar. Temos vários ramos para seguir, né, assim como o Heitor seguiu um. Queria agradecer também, né, a UniGoiás, que está aqui presente hoje, sempre nos ajudando a fazer esse episódio, ajudando a crescer ainda mais. E falar para vocês também seguirem, né, nas nossas redes sociais, semnorte.cast, né, do nosso podcast, e unigoiás.arquitetura, né, que é o nosso curso de arquitetura dentro da UniGoiás. Para você que está assistindo até agora, pelo amor de Deus, comenta no vídeo, comenta qualquer coisa. Comentou, bacana, Rafael, comentei porque você pediu. Eu gostei do vídeo, não gostei, dá um feedback pra gente, que a gente precisa disso pra poder sentir esse outro lado. Curte o vídeo, manda pros seus amigos, manda no seu grupo lá de faculdade de arquitetura. Manda nem que seja pra falar assim, nossa, olha, a gente podia estar fazendo isso também. Quem sabe? Mas compartilha aqui também, que a gente precisa disso pra poder trazer outros arquitetos, pra ter esse incentivo pra grandes, né, arquitetos, como nosso convidado, poder participar aqui com a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.